um dos últimos trabalhos de Tolstói e um dos meus favoritos. E foi o primeiro russinho que eu li, né? Eu reli agora e, gente, continua sendo incrível e tantas camadas, né, que esse trabalho tem é de encher os olhos. E que trabalho é esse? Padre Sérgio, e que foi relançado, né, recentemente pela Companhia das Letras, naquela coleção que eles estão fazendo assim aos poucos, né, de Tolstói. Vamos hoje saber um pouquinho sobre essa história. É uma história bem intrigante, né, cheio de camadas, cheias de nuances e bastante crítica. Vamos lá entender? Bom, esse trabalho foi um dos últimos, né, trabalho ali de Tolstói. Ele passando por diversas crises, podemos dizer crises existenciais, crises em relação à sua fé, e esse livro aqui vai trazer esse período, né, em que ele estava passando por esses problemas. Na última etapa da sua vida, né, podemos dizer, porque até alguns autores, alguns críticos até dizem que Tolstói teve diversas fases, né? Tem uma parte mais histórica ali, né, marcado muito pelo Guerra e Paz, que traz esse pano de fundo histórico, a questão toda da Rússia ali esperando, inclusive, a invasão do Napoleão. Depois vem a parte mais familiar, né, desses romances familiar, marcado também pela Ana Karenina, e depois vem essa parte mais religiosa, um pouco mais melancólica, até um pouco existencial, né, que é muito marcado por um livro chamado A Confissão, e por esse aqui também é marcado muito pela o Padre Sérgio. Nessa mesma época, se eu não estou enganado, foi também escrito aquele Ressurreição, né? Que ali a gente pode ver também um pouco dessa questão da fé e, claro, né, das injustiças. Ele estava um pouco descrente de algumas coisas, até porque esse livro, o Ressurreição, foi escrito no contexto. E aí eu conto um pouco desse contexto num vídeo que eu fiz sobre ressurreição. Vou deixar aqui nos cards, tá? Mas enfim, Padre Sérgio. Padre Sérgio é uma história bem curtinha, podemos dizer que seja uma novelinha. Essa é uma edição da Kozak que eu tenho faz muitos anos. Ele vem uns textos aqui, uns apêndices, né, bem interessantes, depois eu vou comentar um pouquinho sobre eles. Mas o Padre Sérgio é uma história simples, mas ao mesmo tempo complexa, né? Vai trazer todos esses nuances que eu relatei anteriormente, né? Padre Sérgio, que anteriormente era conhecido como o Stepan Kasatskin, era um homem ali, né, que tinha suas ambições, né? Ele queria entrar numa sociedade em que ele não pertencia, mas ele tentou de todas as formas, conseguiu. Aliás, ia conseguir. Eu não vou contar as circunstâncias porque seria spoiler, mas é bem interessante as ambições que esse homem tem, né? Ele era um jovem ali militar e que de uma hora para outra resolve largar tudo, né? Já faltando um mês para o seu casamento, larga tudo e vai virar monge, né? É bem interessante porque as circunstâncias que o livro depois vai contar um pouco sobre as circunstâncias em que ele vai largar tudo é algo bem, podemos dizer, complexo e muito interior. Parece que o Stefan, que depois vem a ser o Padre Sérgio, era um pouco atormentado, né, por vários pensamentos, né? Porque ele não estava inserido em tal sociedade, em tal grupo. Ele tinha as ambições. A gente vê muito disso, não só na figura do Stefan, mas depois quando ele vira o Padre Sérgio, sim, ele tem as ambições, né? Tem ali os desejos, e é muito dessa crítica que o Tolstói traz, né? Então ele larga tudo, né? Ele larga tudo. O pai já falecido, era ele, a mãe e a irmã. E ele acaba deixando, né, sua herança toda para a irmã ali fica com tudo, e ele quer se afastar de tudo e de todos. Ele vai, né, em direção a um monastério para virar monge, enfim. E ele vira monge e ele não estava satisfeito com aquilo. E aí ele depois vira um eremita, né, vai lá pro eremitério. O eremita, ele é muito caracterizado por isolamento total, né? Vai para um lugar muito inóspito, ali distante de toda a sociedade, e se reclusa, né? Ele fica longe da civilização, né? Longe
das pessoas. Então ele vira esse eremita. Só que ele vai ficar muito conhecido depois, né? Porque o Padre Sérgio, ele era uma pessoa muito obediente ao que ele acreditava, suas crenças, e ali, depois, com o tempo, né, virou uma espécie de... Ficou muito famoso, né, por causa da sua obediência à religião. Ele era um homem que tinha se entregado a Deus, ele tinha se afastado de tudo e de todos. Aparece ali tentações, né, mulheres que de certa forma têm algumas outras intenções para agora o então Padre Sérgio. Ele tenta de todas as formas, né, se castigar por ter olhado que ele não queria nem ver pessoas, mas aí ele vê uma mulher, ele parece que sente ali um desejo. A gente percebe sim, quando chega uma determinada mulher, ele sente aquele desejo, né, que o ser humano tem por outra pessoa. Então ele acha isso muito pecaminoso, ele meio que se castiga sobre aquilo. E aí ele fica muito famoso, né, depois de todos esses contratempos, né, que vão aparecendo, e pessoas vão chegando ali, né, vão chegando ali para que ele faça uma reza. Dizem que ele cura, né, porque tem um caso ali bem emblemático de um jovem, e que diz que depois que ele foi visitar o padre, ele melhorou a sua saúde. Enfim, depois começa a ter bastante peregrinos ali, bastante romeiros ali, chegando naquele lugar do eremitério, né? E ele estava assim, já agoniado, porque por um lado ele queria sim ajudar as pessoas, ele tinha esse coração gigantesco, mas por outro lado ele percebia algo que estava afligindo, né? Que era a igreja ali que tomava conta do eremitério. Depois veio construir outras coisas, usar, né, dessa fama que ele tinha para lucrar de alguma forma, né? Então ele estava se sentindo culpado, e daí ele se sente bastante de alguma forma pecador, né? Porque ele estava usando a palavra de Deus, estava usando todo esse arcabouço para que meio que a igreja ali virar uma empresa, né? E lucrar com essa fama que ele tinha de santo, né? Mas é tanto que ele se questionava o tempo todo. Isso o Tolstói comenta aqui, e talvez seja isso muito biográfico, porque alguns estudiosos dizem que tem muitos traços biográficos em Padre Sérgio, né? Muitos traços biográficos de Tolstói, que é o caso da questão da fé, né? Ele sempre critica ali, ele questiona, melhor dizendo, a sua fé. E aí tem sempre esse questionamento: será mesmo que eu consigo fazer esses milagres? Será mesmo que eu sou tão temente a Deus? Será isso? Será aquilo? E até quando começou essas pessoas peregrinarem por ali para chegar em direção ao Padre Sérgio para que ele de alguma forma operasse o milagre, ele ficou questionando muito disso ser pecado, porque só quem opera milagres são os santos, e isso e aquilo é Deus e tal. E de certa forma ele estava assim, já agoniado com tudo isso, e ele resolve seguir outro rumo, né? Seguir outro rumo e ir em direção às suas outras ambições. Porque é tanto que o que eu mais percebi nessa novelinha breve, né, de Tolstói, é a questão da ambição desse homem, né? Esse homem, anteriormente ali sendo o Stefan, né? E aí tinha essas ambições de ser uma grande patente na carreira militar, depois seguir uma carreira ali dentro da alta sociedade, a alta sociedade a qual ele não pertencia. E aí é bem interessante isso para ele seguir e tentar suas ambições o máximo possível. Por outro lado, quando ele chega nessa outra etapa da vida dele, em que ele está inserido ali em um contexto religioso, ele também tem suas ambições em ser o máximo temente a Deus, aprender ao máximo todos os dogmas ali que são regidos. Ele tinha essas ambições, mas tudo isso é fruto de uma desilusão também que ele teve ali, uma espécie de desilusão amorosa, uma decepção que ele teve ali
momentos antes de se casar, né? E aí você lê e sabe o contexto toda dessa desilusão. Mas é interessante todo esse percurso, né? E até me lembrou um pouco daquele estilo, né? De romance de formação. Não que isso aqui seja um romance de formação, tá, gente? Não vou me entender mal. Mas me lembrou muito, porque a gente vê a construção de um personagem não é desde a infância, mas uma construção do personagem, nessa construção de caráter, essa construção religiosa, psicológica, sobretudo, né, psicológica, ao longo dessa narrativa, e é bem interessante a gente perceber o quão ambicioso é o ser humano. E, além do mais, todo permeado ali que o Tolstói traz uma crítica, sim, ele traz uma crítica sobre a igreja, né? É tanto que no finalzinho desse livro, dessa edição, tem uns textos, inclusive tem um texto do Boris Schneider, que eu gosto bastante, em que ele fala sobre essa crítica, né, que o Tolstói traz, né, que o Tolstói traz, né, sobre essa crítica, né? Ele diz assim, ó: em Padre Sérgio aparece com intensidade a crítica de Tolstói à sociedade do seu tempo, inclusive à igreja oficial, e esta, na sua visão, repetia o que havia de condenável na vida mundana. Ai deles que vivem do trabalho alheio. São uns santos educados pelo regime de escravidão, anotou no diário, né, após a estada no mosteiro. E Tolstói foi visitar, segundo Boris Schneider, ele foi visitar um mosteiro e trouxe sérias críticas, né? Inclusive ele vai inserir aqui no livro sérias críticas sobre esse momento, sobre essa sociedade em que lucra. E aí ele traz um ponto alto aqui da novela, essa questão da igreja lucrando com essa fama do padre, né? Então é bem interessante isso aqui. É uma novelinha assim que você lê em uma sentada, mas tem muitas camadas, muitas reflexões. Ele faz uma crítica aqui muito grande, essa questão da igreja, e a gente sente também pitadas de ironia, enfim, só lendo para entender. Uma coisa que muito me chamou a atenção nessa novelinha de Padre Sérgio é que ele faz uma condenação às mulheres, né? Ele acha que todas as mulheres, né? O padre ali acha que todas as mulheres é algo pecaminoso, é uma danação, é algo do demônio, é algo para encantar os homens, para levar a lugares indesejáveis, que é o caso aqui de várias pessoas, várias mulheres ali vão tentar, de certa forma, atentar, né, o padre, e ele acha isso que é um demônio, enfim, com exceção de uma mulher, né, que, enfim, lá no finalzinho vocês vão entender, mas essa mulher é uma mulher, assim, muito pura para ele, é uma mulher que temente a Deus e que segue todos os preceitos, né, e que ali, sim, é uma divindade. É bem interessante porque me lembrou várias coisas esse ponto, né, que ele vai criticando as mulheres. Eu não sei se isso é de alguma forma para que ele não sei, ele faz uma crítica talvez a ele mesmo. Eu lembro que na biografia, né, que fala um pouco sobre a vida dele, ele tinha amantes, né, então eu não sei se ele faz a crítica sobre essas mulheres que meio que encantou ele, né? Enfim, há de saber, né? É algo muito ainda que eu não consigo compreender, mas é algo que me chama muita atenção. Essa condenação que ele dá, né, para as mulheres ali sempre, com exceção de uma. Enfim, não sei qual é a crítica que ele traz aqui a respeito disso. Mas é bem interessante a gente acompanhar essas três fases, né, de Tolstói, a fase mais que leu Guerra e Paz, ali mais no início. Guerra e Paz traz esse quesito mais historiográfico, e partindo para um romance mais familiar ali, toda essa questão
a questão mais da Ana Karenina e agora traz essa questão mais eclesiástica, mais religiosa em Padre Sérgio. Um outro ponto que eu não posso deixar de comentar aqui é que Padre Sérgio, em diversos pontos, me lembra muito Lievin, lá um personagem em Ana Karenina. E muitos dizem que o Lievin seria um alter ego de Tolstói. Por isso que esse romance, aliás, essa novelinha, traz umas pitadas biográficas de Tolstói. Enfim, leiam. Esse livro foi relançado, é uma das obras-primas de Tolstói, um outro Tolstói, um Tolstói bem diferente do que você conheceu ali em Guerra e Paz, em Ana Karenina. Aqui você vai ver um Tolstói diferentão. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like, se não está inscrito no canal, se inscreve e até a próxima. Tchau!